Olá, alunos do 7º ano B da Escola Professora Celestina Valente Langenfeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí a habilidade que está localizada aí na terceira situação de aprendizagem do caderno São Paulo Faz Escola, ok? Eu não vou trabalhar em si os exercícios que está na apostila aí hoje, que na próxima aula eu vou trabalhar os exercícios e vou fazer a devolutiva deles, ok? Hoje eu vou só explicar para vocês noções básicas do plano cartesiano, ok? Bom, aí todos vocês aí, a partir dessa aula, tem que ficar conhecendo aí o plano cartesiano, certo? No plano cartesiano, ele é formado por duas retas. Uma delas é chamada reta horizontal, né? Uma é horizontal, que é a chamada, que a gente chama de X, e ela pode ser chamada também de abscissa, certo? É o eixo das abscissas. O eixo que está no horizontal é chamado de eixo das abscissas, que é o X, ok? E o que está na vertical, esse que está em pé aqui, ele é o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, ok? Quando fala assim, eixo das ordenadas, quer dizer, é o que está em pé, certo? É o que está na vertical, ok? Que é o eixo Y. E o que está deitado é o eixo X, né? Que ele é conhecido também como o eixo das abscissas. Como vocês já devem saber que existe, tanto numa reta como na outra, existe pontos aí, números positivos e números negativos. Esse aqui é o eixo de origem. Esse eixo de origem aqui no caso é o zero. O zero é onde ele está dividindo aí os pontos, os números negativos dos positivos, tanto na parte horizontal como na vertical. Bom, então do zero para a sua direita você só tem números positivos. E se é um número positivo, todos eles são maiores do que zero, ok? Bom, então do zero para cá só existe números positivos infinitamente. Essa reta ela é escrita desse jeito, com essa setinha aqui, isso quer dizer o quê? Que tem uma infinidade de números para a direita, certo? E da esquerda é a mesma coisa. Só que da esquerda são os números negativos, são escritos números negativos. Então, você está aqui na origem, no zero, né? Quanto mais você caminhar para cá, mais distante da origem você está ficando e menos valor tem esse número. Então, todos os números que tem do zero para a sua esquerda são números menores do que zero. Todo número negativo é número menor que zero, ok? Então, todos os números que estão para cá são menores do que zero e também existe uma infinidade de números negativos, ok? Por isso que tem essa setinha aqui. Falando da reta do eixo das ordenadas, né, que é o eixo Y, é a mesma coisa. Do zero para cima tem uma infinidade de números positivos, certo? Então, do zero para lá, todos os números para cima são maiores do que zero. E o do zero para baixo são os números chamados de números negativos também, que são os números menores do que zero, certo? É aí onde dá para perceber aí que o zero nem é positivo e nem é negativo. O zero é um elemento neutro, é o cara que está separando os números positivos dos negativos, ok? Beleza. Então, vocês têm aqui, esse aqui é o famoso plano cartesiano. Esse plano cartesiano, no plano cartesiano, a gente pode representar pontos sobre eles, né? E esses pontos são determinados por pares ordenados. O que é um par ordenado? Par ordenado eu escrevi aqui alguns exemplos que eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Que aqui você, por exemplo, tem um ponto A. Aqui você tem um parzinho ordenado, par ordenado, dois números, que é o valorzinho de X e o do Y. Lembrete, para vocês nunca esquecer, sempre no par ordenado vem primeiro o valor de X e depois o valor do Y, certo? Na sequência. Então todos esses números que estão aparecendo primeiro aqui, em todos esses pontos aqui, são o valorzinho que eu determinei para o X. E o segundo número aqui, né, é o número que foi determinado para o Y, ok? Então esses pares, eles dependendo da ordem, ele vai representar pontos diferentes. Você fala assim, professor, o ponto, por exemplo, aqui, o ponto menos 4 e 5, se você colocar assim, por exemplo, 5 e menos 4, isso daqui vai mudar a posição dele, vai mudar a ordem. Se você mudou a ordem desses números aqui, ou seja, agora o X é 5 e o 4
e o menos 4 aqui é o y, ok? Então, esses números aqui é diferente de um conjunto. Quando você escreve um conjunto, por exemplo, se eu escrever um conjunto aqui, ó, o conjunto A, se eu escrever 1 e 2, nesse conjunto, tanto faz eu escrever 2 e 1, que ele é a mesma coisa. Só que não confunda um conjunto com um par ordenado, certo? O conjunto, se eu escrever no conjunto 1 e 2, se eu escrever 2 e 1, tá valendo, certo? Só que no parzinho ordenado, não. O par ordenado, ele tem uma ordem. Então, o número que está primeiro aqui, ele representa a reta X, a reta das abscissas, certo? O eixo das abscissas, ok? E o eixo da ordenada, ele está representando o segundo número aí. Bom, aí aqui, pessoal, eu dei esses pontos aqui e eu vou localizar ele no plano cartesiano. Como que eu vou localizar os pontos, esses pontos aqui, nesse plano cartesiano? Então, como eu já falei para vocês, esses números, esse eixo que está deitado aqui, que é o eixo das abscissas, né, chamado eixo X, ele é o primeiro carinha que aparece aqui. Então vamos lá, nesse ponto A, você tem aqui menos 4 em x e 5 em y. Aí você olha para cá. A reta x dessa daqui, o eixo das abscissas, então você vai procurar o menos 4 em cima dela. Onde é que está o menos 4? O menos 4 está aqui, ó. Se o menos 4 está aí, então você já sabe que o valorzinho de x aqui é menos 4, ok? Ó, menos 4 está aqui. E o 5, ele representa quem? Ele está no eixo das ordenadas, né? Que é o eixo y. E o 5 está aqui. O que é que você vai fazer? Você vai subir até a direção dele, ó. Você vai subir até a direção do x, do lado do 5, no caso aqui. E vai... É onde esse ponto vai se encontrar, ó. Então, ó, você está na direção dele, ó. Do 5, ó. Isso aqui vai formar o ponto, né? O ponto A. Onde é que está localizado esse ponto A? No meu plano cartesiano, tá aqui, ó. O meu ponto A está localizado aqui. Eu posso até escrever. Aqui é o meu ponto A, né? Que eu acabei de achar, que é o primeiro parzinho ordenado aí, ok? Beleza. Agora o B, né? O ponto B agora tá menos 5 e menos 3. Menos 5 tá no X e menos 3 está no Y. Onde é que está o menos 5? O menos 5 está aqui. E o menos 3 em Y está onde? Está aqui. Faz a mesma coisa, ó. Você vai pegar esse ponto e vai até a direção dele, ó. Vai pegar, tá no menos 5 em X, ó. Menos 5 em X e vai até a direção do menos 3, porque é o ponto que está marcado aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui você vai fazer isso daqui, aí você encontra o ponto B. Esse ponto B aqui, né, que você acabou de localizar no plano cartesiano, vou colocar aqui, ó, ponto B. Vou colocar de preto para destacar, ó. Então aqui o ponto B. Eu já localizei 2 pontos aí no meu plano cartesiano. Eu vou localizar agora o ponto C. O ponto C é 2 em X e menos 4 em Y. 2 em X, ele é positivo, certo? Se ele está positivo, está aqui, ó, em X. Que é a reta que está deitada, é o eixo que está deitado, certo? Então 2 em X e menos 4 em Y. O menos 4 está aqui e o 2 está aqui. Mesma coisa, eu vou pegar e vou descer até na direção dele, né? E vou fazer o ponto aqui, ó. Então aqui você tem a direção é até o menos 4. Então ele desce até no menos 4 e você achou aí o pontinho aí, né? O ponto C, né? Que está representando aí. Ok? Tá aqui, ó. O seu ponto C está aqui, ó. Eu vou colocar também em preto para destacar aqui, ó. Então esse aqui é o meu ponto C. Está localizado aí no meu plano cartesiano. Agora vamos para o ponto D. O ponto D, os dois números são positivos. É positivo em X e positivo em Y. Se ele está positivo em X e positivo em Y, então ele vai estar localizado nesse quadrante. Certo? Depois eu vou explicar para vocês o que é um quadrante, certo? Então vamos lá. Ele está 2, ele está 3 em X. O 3 de X está aqui. E o 2 de Y está aqui. Então eu vou até a reta, até a direção dele aqui. E vou colocar o pontinho aqui, ok?
Beleza. O pontinho está aqui. Vou colocar também de preto para destacar aí, ó. Esse é o ponto Q, o ponto D. O ponto D. Agora vamos achar o ponto F. O ponto F tá 0 em X, tá 0 em X e 3 em Y. Pessoal, detalhe importante aí, ó. Quando tá 0, por exemplo, nesse caso aqui tá 0 em X e 3 em Y, ele não vai sair fora, ele vai ficar em cima da reta, né, da reta Y. No caso, ó, 0 em X, o 0 tá aqui. Vou colocar o 0 aqui, ó. O 0 é esse cara aqui, ó. O 0 é o número que está dividindo os positivos dos negativos. E tá 3 em Y, né? Apagou o 3 aqui, ó. O 3 está aqui. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o pontinho lá em cima do 3. Isso aqui é o meu ponto, F. Tá aqui, ó. Vou colocar de preto para destacar na reta, que tá vermelho aqui, ó. Então, ó, meu pontinho tá aqui. Esse é o meu ponto F. Ok. Agora vamos fazer o ponto O. Esse ponto 0 aqui, o ponto O aqui, ele está marcando 0 e 0, certo? 0 e 0. 0 e 0. Então, esse ponto está aqui, ó. 0 em X e 0 em Y. Meu ponto 0 aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Meu ponto 0 aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, ele está marcando aí o meu plano cartesiano. Então, eu coloquei todos esses pontos, todos esses pares ordenados aí. Eu localizei ele no plano cartesiano, ok? Pessoal, aqui, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês o que é quadrante. Quando você está no plano cartesiano, a gente tem 4 quadrantes. Por que 4 quadrantes? Porque você tem duas retas, ó, você tem dois eixos, né? Um está cruzado com o outro, ó, um cruza o outro, ó. Então, aqui formou o quê? Formou 1, 2, 3, 4. A gente conta sempre no sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário, você vai contar que esse daqui eu vou chamar ele de primeiro quadrante, ó. Esse daqui é chamado de primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante. Esse daqui é segundo quadrante. Esse daqui é chamado de terceiro quadrante. E esse daqui é chamado de quarto quadrante, ok? Então, gente, quadrante, quando você falar assim, quadrante, por exemplo, o ponto D, ele está localizado em qual quadrante? O ponto D está localizado no primeiro quadrante. O ponto A está localizado em qual quadrante? No segundo quadrante. E o ponto B está localizado em qual quadrante? No terceiro quadrante. E o ponto C está localizado em qual quadrante? No quarto quadrante. E o ponto F, ele não está localizado em nenhum quadrante, ele está em cima da reta, certo? Ele não formou ângulo nenhum, certo? Ele está em cima da reta aqui, certo? E o ponto O aqui também, ele está aqui em cima, ele não está dentro de nenhum quadrante, ele está fora dos quadrantes, certo? Então todos esses pontos aqui que vocês estão vendo aqui, o ponto B, o ponto A, ponto B e o ponto C, eles estão localizados dentro de um quadrante, certo? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Certo, gente? Isso aí é só para vocês terem uma noção básica aí de plano cartesiano, certo? Saber o que é positivo, saber o que é negativo, ó, quando você tem uma reta numérica, né? Que nos vídeos anteriores eu falei de reta numérica, expliquei para vocês o que era, aonde que os números positivos estão localizados, aonde que os negativos estão localizados. E agora vocês estão vendo aí o plano cartesiano, que é onde a gente localiza aí. Lembrando que dentro do plano cartesiano a gente destaca da direita, do zero para a sua direita, você tem os positivos no eixo das abscissas, e do zero para a esquerda você tem os negativos no eixo das abscissas. Do zero para cima você tem os pontos positivos localizados no eixo das ordenadas, e do zero para baixo você tem os números negativos aí nos eixos das ordenadas. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. E na próxima aula eu vou estar aí dando a devolutiva da situação da aprendizagem 3. Valeu?